E vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as alianças e frentes partidárias, as verbas para as campanhas, a movimentação dos candidatos entre os partidos e a segurança das eleições de 2022. Eu converso com Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você e com os amigos da TV Gazeta. Bom, estamos nos aproximando cada vez mais das eleições de 2022 e eu queria saber basicamente se houve alguma mudança relevante em relação às últimas eleições. O que o eleitor deve esperar? Falta menos de um ano, né, Denise? E das últimas reformas que foram aprovadas, e a gente falou aqui alguma vez sobre isso, eu acho que eu destaco o mais importante, que é o peso do voto em candidaturas de mulheres e candidaturas de negros, candidatos negros, que vai valer peso 2. Não é o voto que vai valer duas vezes. Cada voto vai ter peso 2 na hora da divisão do dinheiro do fundo partidário a partir da eleição de 2022. Então, essa é uma mudança importante que vai estimular as candidaturas femininas, quanto mais mulheres, melhor para o partido, e as candidaturas negras, dos negros, quanto mais candidaturas negras, mais dinheiro para o partido. Então, essa é uma mudança significativa. E a outra mudança significativa foi a criação, e a emenda constitucional previu isso, né, que foi aprovada recentemente, a criação das federações partidárias. E qual é a diferença, Denise, para as formações partidárias que a gente tinha até agora, que eram as chamadas coligações, né? As coligações, elas surgiam, eram criadas no momento das convenções, então algumas semanas antes da eleição, e elas só valiam para o dia da eleição. Então era aquilo que o eleitor reclamava, vota em um candidato e elege outro candidato, por causa dessas coligações. Agora não tem mais coligações nas eleições proporcionais, desde 2017, e os partidos reclamaram, então, que devia existir alguma regra para junção, união de forças. E aí criaram as federações partidárias. Então, a diferença é, as federações, e o ministro Barroso decidiu agora, há poucas semanas, as federações, então, têm que estar prontas, formadas, aprovadas 6 meses antes da eleição, portanto, mês de abril, e vão valer pelos próximos 4 anos depois da eleição. Então, essa também é uma mudança significativa, Denise. Agora, no caso das federações, faz alguma diferença o voto do eleitor? Como é que vai ser definido quem serão os políticos que vão entrar? Os que são candidatos a deputados, os que são candidatos a Senado? Pelo que se tem ideia até esse momento, as federações, então, vão ser a junção de 2 ou mais partidos, elas vão ter que fazer um estatuto único, é esse que tem que ser aprovado até o mês de abril, mas cada partido vai lançar isoladamente os seus candidatos, e aí sim, o eleitor, quando votar em algum candidato de algum desses partidos, vai correr o risco de que o outro, né, de algum partido membro da federação, seja eleito. Então, na verdade, para efeito da contagem, da contabilidade do voto, vai funcionar como as antigas coligações. Eu posso votar em um candidato de um partido e acabar elegendo outro candidato de outro partido, mas dentro desta federação. Então, a mudança significativa vai ser que os partidos não vão, essa junção, essa união não vai desaparecer no dia da eleição. Ela vai ter que continuar funcionando pelos próximos 4 anos. Então, significa que os partidos vão ter que votar junto, né, com as mesmas ideias, com os mesmos ideais em uma determinada questão, vão falar em reforma administrativa, em reforma trabalhista, haverá uma orientação da federação e todos os deputados eleitos pela federação, independentemente do partido que compõe a federação, vão ter que votar no mesmo sentido. Essa é a diferença importante, porque antes com a coligação acabando no dia da eleição, depois, a hora que o deputado tomava posse, ele votava quando muito de acordo com o seu partido, mas sem nenhum compromisso com os partidos anteriores que formaram a então coligação. Agora, doutor Alberto Rolo, como é que ficam os famosos puxadores de votos? Eu acho que um dos maiores exemplos que nós tivemos foi o Tiririca. Como é que fica para essa próxima eleição?
Aqui no estado de São Paulo a gente pode falar do maior exemplo do Tiririca, né? Mas na verdade, na prática, vai continuar acontecendo a mesma coisa, Denise, porque o que se pretende com as federações não é eliminar esse problema de votar em um candidato e eleger outro candidato, não é eliminar isso, essa reclamação. Isso acaba continuando. A ideia é você, de alguma maneira, tentar organizar. Hoje nós temos 33 partidos registrados no TSE e cada um pensa de um jeito, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Então a ideia é, ao serem formadas federações, tentar diminuir esse número de partidos. Vamos imaginar, Denise, que para o ano que vem sejam formadas 3 federações com 3 partidos cada uma, dá 9. Então, dos 33, a gente já vai reduzir o número de partidos presentes no Congresso para negociar, sempre negociar da forma republicana, honesta, legal, né? Negociar com o governo, se vai participar do governo, se não vai, se vai aprovar determinada reforma ou se não vai. É muito mais fácil para a governabilidade. Esta é a ideia. E é a primeira vez que a gente vai trabalhar com essa hipótese das federações. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, é só voltar atrás. Agora, Alberto Rolim, como é que fica a questão de fundo partidário, fundo eleitoral, distribuição de recursos para essas eleições? Nós tivemos algumas iniciativas aí do Congresso tentando puxar mais recursos, toda vez que se define orçamento, há esse interesse, há essa discussão toda. Como é que vai ficar para 2022? A regra jurídica que está na lei não mudou. Então, a matemática é sempre proporcional ao número de votos que cada partido teve na eleição de deputado. Então, essa conta vai ser refeita hoje para a eleição de 2022. A conta é feita com base nos votos de 2018. Por isso que a gente falou no início da conversa. Para 2022, a alteração vai ser o peso do voto nas mulheres e nas candidaturas negras. Mas para a distribuição da verba ao ano que vem, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, a matemática é levada, é feita com base nos votos de 2018. Então, essa matemática não mudou. É proporcional ao número de votos que cada partido teve para deputado em 2018. Por isso é que a gente pode falar, por exemplo, que o PT e o PSL são os 2 partidos que vão ter a maior quantidade, né, de recursos para as eleições. Por quê? Porque eles foram os partidos mais bem votados, só para ficar nesses 2, na eleição de 2018. Ainda que exista a união de um desses partidos, né? Que a gente fala da união do PSL com o DEM. Se houver isso, vai somar os votos de 2018, vai somar o fundo eleitoral de 2018. Aí é que o partido novo que surge daí, União Brasil, vai ter mais recursos ainda. Então, a matemática continua a mesma, com base na proporção. Agora, o valor, Denise, vai ser definido ou é definido no orçamento. Então, a gente falou ao longo desses meses que tem gente que fala em quase 6 bilhões de reais. O valor da eleição de 2020 ou da eleição de 2018 foi em torno de 2 bilhões. Então, tem uma corrente que defende a aplicação de correção monetária só, né, com base na inflação, mas também tem uma corrente que defende o aumento puro e simples desse valor, chegando até 5,7 ou quase 6 bilhões de reais. E a gente ficar fiscalizando, porque isso é dinheiro público, tem que fiscalizar, e eu... é a minha opinião, acho que esse valor de 5,7 ou 6 bilhões é um exagero. Não há necessidade. O Brasil tem outras carências, precisa investir esse dinheiro em outras coisas e não está na mão de partidos políticos. A gente sabe toda a dificuldade que houve para a criação do Auxílio Brasil, que passava por uma redução de verba para outras áreas, inclusive a política. Agora, Alberto Rolim, como é que fica a situação, por exemplo, do PSL, que deve ter uma migração de deputados, de políticos para outros partidos, acompanhando até o presidente Bolsonaro, podem ir para o PL. Aí, no PL, a verba vai ser distribuída da mesma forma? Como é que vai ser o custeio de campanha? Não, isso é importante, essa pergunta é muito importante, Denise. Como o critério para a distribuição do dinheiro é a eleição de 2018, independentemente dos deputados, né, que mudem de partido para outros partidos, ou mesmo para o partido do presidente Bolsonaro, que agora está afiliado, o critério não muda, eles não levam o dinheiro, levam o mandato. Inclusive, é importante lembrar que tem uma janela partidária para deputados federais e estaduais que acontece no mês de março de 2022. Então, se houver aí, provavelmente haverá uma grande mudança de deputados, de lá para cá, de cá para lá,
isso não vai afetar a matemática da distribuição de recursos, porque, como a gente falou, a base é o número de votos, a quantidade de votos de 2018. Não importa onde o deputado está hoje, não importa onde ele estará em março de 2022. Agora, Alberto Rolle, questão da segurança das urnas, a gente tem visto muitos ataques hackers em instituições do governo mesmo, nós tivemos o Ministério da Saúde, mas muita coisa também tem sido feita no área do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive agora com o ingresso do Fernando Azevedo e Silva, que foi ministro da Defesa do atual governo, é militar, outros militares devem participar também do controle todo. O senhor acha que acomodou aquela discussão, aquela desconfiança toda em relação às urnas? Eu não tenho mais dúvida disso, Denise, e também nós chegamos a falar aqui sobre esse assunto. O próprio presidente Bolsonaro parece que arrefeceu. Em algum momento disse que agora ele confia nas urnas eletrônicas, porque o Exército iria participar da fiscalização e da checagem das urnas. Andou falando alguma coisa nesse sentido, então, e deu uma acalmada, né? Ele mesmo falou que agora confia nas urnas eletrônicas. Mas o mais importante, foi feito um outro teste público de segurança, que o TSE chama TPS, né? Foi feito agora recentemente, e não aconteceu nenhuma violação dos dados da urna eletrônica, dos votos da urna eletrônica. Aconteceu algum problema que o ministro Barroso chama de ocorrência, né? Chamou de alguma ocorrência, e parece que meia dúzia, não foi mais do que isso, em 30 ataques. O TSE chama de ataques, então os hackers foram convidados para fazerem ataques, foram feitos 30 ataques e parece que 4 ou 5 é que conseguiram quebrar alguma barreira de segurança, mas o ministro Barroso deixou muito claro, quebrou alguma barreira de segurança, mas nunca e muito longe de conseguir alterar o resultado dos votos. Os votos nunca foram mexidos, os resultados nunca foram alterados nestes testes. Que é importante também, o ministro Barroso deixou claro, no começo do ano que vem, esses hackers que conseguiram fazer conseguiram violar 1 ou 2 níveis de segurança, vão ser chamados novamente para fazerem os mesmos ataques e mostrar que o TSE corrigiu. Essa é a ideia, Denise, de fazer esses ataques, mostrar se existe vulnerabilidade e, se existir, consertar, corrigir e não deixar qualquer suspeita de fraude adiante. E, nesse sentido, é importante a participação cada vez mais de gente que tem nome, que tem peso, como o general, né? Agora dando assessoria para o TSE, porque ele vai incorporar o peso, a importância de todas as funções e todos os cargos que ele ocupou, para mostrar também, continuar mostrando a segurança das urnas eletrônicas. Outra coisa, a notícia que se tem é que o nome dele foi indicado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE na época das eleições. Portanto, é alguém que já conta com a confiança do próximo presidente do TSE, ou no próximo não, que ainda vai ter o ministro Fachin aí no meio do caminho, mas de quem será o presidente do TSE nas eleições de 2022. Perfeito, ouvimos Alberto Rolle, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolle, muito obrigada e já um feliz 2022. Eu que agradeço, um abraço para você, Denise, e um abraço para todos os telespectadores da TV Gazeta e um bom 2022 para todos nós. Com você.